Olá crianças, bom dia, tudo bem? Mais uma aula de Geografia. Faremos a correção brevemente das duas questões da última aula. Por que os portugueses escolheram a cana-de-açúcar como nosso principal produto de exportação para ser vendido? Após aquele que ficou conhecido como ciclo do pau-brasil, após o ciclo do pau-brasil, temos o ciclo da cana. São três razões. O solo, massapê ou massapé, o clima do litoral nordestino e a existência de floresta para a obtenção de madeira, lenha, favoreciam o cultivo e o beneficiamento da cana. Por que mais os portugueses escolheram a cana-de-açúcar? Os portugueses já tinham produzido açúcar nas ilhas da Madeira e Cabo Verde, tudo bem? E o açúcar alcançava bons preços na Europa, gerando recursos para a monarquia portuguesa. São esses, então, os três motivos que nos explicam por que os portugueses escolheram a cana-de-açúcar aqui no Brasil, para ser cultivada aqui. Como podemos explicar a decadência da região Nordeste durante o período colonial? Isso aconteceu quando os holandeses invadiram o Nordeste e aprenderam as técnicas de fabricação do açúcar. E ao serem expulsos, começaram a plantar a cana-de-açúcar nas ilhas da América Central. Como vocês viram na aula de História, as ilhas do Caribe, as Antilhas. E os holandeses ganharam a concorrência com o açúcar português. Então, a presença holandesa, a concorrência com o açúcar holandês, faz o ciclo do açúcar no Brasil colônia entrar em decadência. Tudo bem? Pode passar? Nossa aula de hoje é sobre o Nordeste ainda. E vamos falar dos migrantes, também chamados de retirantes. Essa obra muito famosa, Retirantes, uma pintura de 1944 de Cândido Portinari, um artista muito famoso. Centenas de obras, retratam o nosso país, principalmente esta região, uma região muito sofrida, por conta da seca, da fome e da exploração. Vamos trabalhar um pouquinho essa obra. Pode passar? Temos, então, alguns objetivos. Analisar uma obra de arte a respeito do movimento migratório dos nordestinos. É aquela obra, Retirantes. Compreender os motivos que fizeram milhares de nordestinos saírem de sua terra natal. Abordar alguns elementos da cultura nordestina em nosso país. Existe um preconceito muito grande contra os nordestinos, contra os piauienses, chamamos de Piauí. Somos muito injustos com esse pessoal, tá bom? Com esse grupo tão importante para a nossa formação cultural, tá bom? Vocês vão entender, pode passar. Aqui está a obra de Cândido Portinari, Os Retirantes, ou Retirantes. A pintura exibe uma família de retirantes, emigrantes nordestinos, emigrantes que estão saindo, imigrantes que estão chegando. Emigrantes nordestinos que estão se deslocando de sua terra, a fim de fugir da seca, fome e miséria. 4 adultos e 5 crianças ao todo. De maneira sombria e triste, o Cândido Portinari retrata esta situação, este fenômeno social. A paleta de cores escolhida exibe tons terrosos, tons de terra, o que dá ênfase à atmosfera fúnebre que envolve a cena. Olha que cena macabra, fúnebre, uma cena feia. Parecem fantasmas. As pessoas tomam grande parte da composição e ao fundo temos uma paisagem seca e sem vida. Os corpos muito magros traduzem a fome, a situação terrível que muitos passaram e passam até hoje. Pode passar? Então vamos fazer uma breve análise da obra. Eu achei essa análise muito boa na internet e vamos fazer uma análise da obra em pedacinhos. Aqui, número 1, número 2, depois 3, 4 e 5. Vamos começar pelo primeiro. Pode passar?
Crianças de colo. Aqui, essa criança nua e essa outra menorzinha, um bebezinho. As duas crianças de colo exibem aparência fantasmagórica. Parecem fantasmas. O bebê, envolto em panos, tem olhos que saltam, observando o mundo assustado. A outra criança, essa aqui maior, está apoiada nas ancas da mãe, aqui no quadril da mãe, e exibe uma estrutura raquítica, magra, com os ossos à mostra. Além disso, ela está nua, o que deixa ainda mais evidente a falta de recursos dessa família. Então, é a primeira parte da obra, né, que estamos analisando. As crianças de colo. Pode passar? Nós temos aqui outra criança, com barriga d'água. Essa característica é sintoma da esquistossomose, que é um tipo de verme, popularmente conhecido como barriga d'água, porque incha a barriga. Uma enfermidade muito comum entre os moradores da área rural, que não tem acesso a saneamento básico, a uma água de qualidade, por exemplo. Nas fases crônicas mais sérias, a doença produz o aumento do abdômen. Essa é a segunda imagem. Pode passar? Terceira, urubus sobrevoando. Portinari traz uma cena em meio à natureza, mas não com uma paisagem bela e inspiradora, e sim com um panorama desolador. Isso é notório por conta de vários elementos. Olha só, os pássaros negros. Percebe-se que essas aves são urubus, que costumam estar sempre em bando em busca de carcaças de animais. Nós também temos aqui um idoso, com barbas longas e o rosto marcado pela dureza da vida, pela tristeza, né? Olha só, urubus e esse idoso, você vê bem enrugado, olha só, e o rosto arranhado, né? Pelas dificuldades da vida. Pode passar? Solo seco e pés descalços. O solo da paisagem é árido, seco, não apresentando nenhum indício de vegetação. As pessoas são todas descalças, o que nos traz mais elementos que indicam a pobreza. Percebam que, como através da arte é possível retratar um cenário pobre, né? Um cenário social, não só pobre, mas a arte tem esse potencial de nos mostrar com muita força, muita intensidade, aspectos da sociedade, né? Aqui problemas sociais como pobreza, fome, miséria, né? Desnutrição. Pode passar? Expressões de desespero. Olha só esses dois. Me parece um casal, né? Os adultos revelam feições assustadas, que demonstram um imenso desespero e a falta de perspectiva. O homem nos encara com um olhar arregalado, como se fosse uma espécie de pedido de ajuda. Esse fato ajuda a transportar a obra para uma categoria de retrato. Como eu disse, essa obra é uma fotografia da condição social do Nordeste, né, de muitas famílias. Não de todas, porque existe um Nordeste mais desenvolvido, com um clima diferente. Vamos falar sobre isso ainda. Pode passar. Aqui está Cândido Portinari, nasceu em Brodowski, pertinho da gente, interior do estado de São Paulo. Aqui está um autorretrato dele. Tudo bem? Pode passar? Com a decadência do açúcar, que falamos, né, em função da concorrência contra o açúcar holandês, né, muitos nordestinos migraram para outras áreas, em busca de terras, empregos, melhores condições de vida. Olha só essa cena, né, também os retirantes, né, estão no caminhão e muitos lembram o pau de arara. Pau de arara são os trabalhadores do canavial, né? Os cortadores de cana, né? Pau de arara. Mas esses são retirantes, são migrantes. Pode passar? Posteriormente, migraram para o Centro-Sul, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Brasília. Eu coloquei aqui essa imagem, essa foto, um nordestino em São Paulo, né? Tentando a vida, né? Pode passar? Devido à construção da cidade, olha que coisa interessante, foram os primeiros moradores de Brasília, chamados de candangos. Hoje, os candangos, ou
nordestinos constituem a maior parte dos habitantes de Brasília e região. Brasília foi construída, né, em sua maior parte, por nordestinos. Ficaram conhecidos como guerreiros e depois de guerreiros, candangos. Pode passar, tem até uma obra de arte muito bonita. Aqui está Brasília sendo construída, a nossa capital. Era Salvador, Nordeste. Depois, Rio de Janeiro, Sudeste, né? E agora, Brasília, região Centro-Oeste. Aqui está a Praça dos Três Poderes. Aqui é o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores. Tá bom? Aqui os nordestinos construindo a nossa capital. Pode passar? Com o auge da industrialização do Brasil entre 50 e 70, a migração nordestina para a região sudeste, em especial São Paulo e Rio, foi intensa, tornando as capitais destes estados grandes polos de atração. Aqui é uma feira que acontece em São Cristóvão, um bairro da cidade do Rio de Janeiro. Essa estátua aqui representa o rei do Baião, Luiz Gonzaga, né? Então essa feira vende produtos do Nordeste, né? E também é um acontecimento cultural no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então a presença nordestina no Rio de Janeiro, tudo bem? Pode passar? Com o declínio do crescimento industrial do Sudeste, a migração nordestina para São Paulo e Rio de Janeiro diminuiu. Entre as décadas de 80 e 90, a migração polinucleada, ou seja, se espalha, não é um núcleo só, não é só para um lugar que estão indo os nordestinos. Eles estão indo agora para vários lugares do nosso país. Além do Distrito Federal e da região da Amazônia. Muitos nordestinos vão trabalhar nas seringueiras, né? Com as seringueiras, retirar o látex, aquela árvore da borracha, né? Aqui está uma outra obra de José Miguel da Silva, Os Retirantes. Tá bom? Retirantes, os migrantes que estão saindo do Nordeste em direção a outras regiões, como o Sudeste, o Distrito Federal e a região da Amazônia. Pode passar? Aqui nós temos uma canção, Asa Branca, de Luiz Gonzaga, que fala muito bem, né, dessa situação difícil do nordestino que está saindo da sua terra, mas com o coração na mão, né? Porque deseja voltar. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E assim vai, tudo bem? Eu mostrei para vocês essa música, né? Numa outra aula. Pode passar? Vamos falar um pouco então da cultura do Nordeste. Quanto preconceito temos contra os nordestinos? Injustamente. Olha que cultura maravilhosa. A cultura nordestina, aqui o Luiz Gonzaga, representa ou apresenta características próprias, herdadas da interação, do cruzamento da cultura de portugueses, negros e índios, né? As três raças que, no cruzamento que aconteceu durante o Brasil Colônia, um pouco depois, claro, e até hoje, nasce o povo brasileiro. Pode passar? Manifestações culturais do Nordeste. São muitas, vamos trabalhar. Festa junina, reizado, poesia popular, artesanato, capoeira, frevo, culinária e religiões afro-brasileiras. Pode passar? Aqui está a festa junina. Todo mundo conhece o que é uma festa junina, infelizmente não tivemos, né? Aliás, tivemos, né? Foi muito bacana, muito legal. Fizemos online, né? Mas quem sabe o ano que vem, beleza? Vamos conseguir, se Deus quiser. Festa junina também típica, né? Da cultura nordestina. Está em todo o país. Pode passar? Reizado. É uma festa católica que celebra a visita dos reis magos ao menino Jesus. Ou folia de reis, reúne grupos de foliões trajados com roupas típicas e enfeitadas. Tá aí? Não é da nossa época, mas da época de vocês, mas da minha era mais comum. Folia de reis. Pode passar? Poesia popular. A poesia
representada pela literatura de cordel. Cordel, porque esses folhetinhos aqui, essas histórias, estão no cordão, no barbante, né? São vendidos assim, então por isso literatura de cordel. Esse tipo de poesia relata os costumes e as crenças do povo, tá bom? Pode passar? Artesanato, olha só, na região Nordeste é bastante diversificado. A região produz trabalhos decorativos e utilitários, né? Tem também a mulher rendeira, tem até uma música do Luiz Gonzaga. Pode passar? E a capoeira, muito famosa, né? Nós temos um professor amigo nosso que nos ensina lá na escola a capoeira, originária da África, trazida pelos escravos, né? É uma luta ritmada com acrobacias, tocada ao som do berimbau. Muito bem, pode passar? Temos o frevo, né? Olha só que legal. Olha também a acrobacia desse moço. Também uma dança, né? De origem nordestina. Foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Patrimônio cultural, né? Pode passar? Culinária, né? Nós temos comidas apimentadas, temos comidas de milho, coco, cuscuz, pamonha, canjica, temos o acarajé, né? Um tempero bastante forte, marcante, né? Culinária nordestina. Pode passar? Religiões afro-brasileiras, por exemplo, candomblé e a umbanda, né? Tem os seus rituais que acontecem no terreiro. Essas cerimônias, esses rituais têm uma relação muito forte com a África, né? E muitas vezes desprezados por nós, né? É uma manifestação religiosa de origem africana, afro-brasileira. Pode passar? Temos então duas perguntas, né? Que vamos responder, que vamos corrigir na aula que vem. O que levou os nordestinos a migrarem em direção a outras regiões do país? Lembra da obra que analisamos, Os Retirantes? E cite e dê algumas características de 3 elementos da cultura nordestina, essa cultura maravilhosa, tá bom? Bons estudos, bom final de semana, nos vemos na próxima aula. Até mais!